Bora, nação, para mais notícias do nosso Mengão. Gerson pode chegar a qualquer momento aí no Flamengo. Os comentaristas estão analisando a possível chegada do Coringa no Mengão e também sobre essa montagem do elenco do Flamengo para a temporada 2023. Então, nação, explode o dedo no like, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sino das notificações para você receber todos os vídeos do Mengão aí no seu celular. E antes do vídeo, quero apresentar para você uma novidade para você que quer fazer uma renda extra de R$3.000 a R$5.000 utilizando celular e uma conexão com a internet. Você vai clicar no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado para você saber tudo referente a essa oportunidade, para você poder aprender a fazer essa renda extra de R$3.000 a R$5.000 utilizando o celular e a internet. Então vai lá, clica, confere, não é golpe, não é fraude. Aproveita essa oportunidade enquanto ela estiver no ar, tá certo, nação? Lembrando que conhecimento vale mais do que dinheiro. Então vai lá, confere e aproveita, tá certo, nação? Vamos pro vídeo de hoje, créditos, canal ESPN Brasil, link na descrição, notícias do nosso Mengão aqui no nosso canal. O repórter Caio Mota, setorista do Flamengo no GE, para as informações da equipe que está recomeçando a sua vida, ainda sem o Vitor Pereira. Tudo bom, Caê? Bem-vindo! Fala, Rizek, Losete, Renata, Pedrinho. Pois é, esse Flamengo agora que vai em busca de uma temporada brilhante, começou ontem os trabalhos, voltou ao Ninho do Urubu, ainda sem Vitor Pereira, por questões contratuais. Vitor Pereira tem contrato com o Corinthians até o próximo sábado, então seria aí, tem empecilhos jurídicos para que ele inicie o trabalho em outro clube sem que esse contrato tenha se encerrado. Não houve aquela rescisão, aquela ruptura, até pela forma como se deu o acerto com o Flamengo. Vitor Pereira chega na segunda-feira, juntamente com outros jogadores que disputaram a Copa do Mundo, por exemplo, Arrascaeta e Varela. Se apresentam também na segunda-feira, já que o Uruguai foi eliminado no dia 2, então vai dar um mês de férias. Já Pedro e Everton Ribeiro são esperados na quarta-feira, dia 4, não vão ter um mês de férias. O Brasil foi eliminado no dia 9, mas até pela questão do Mundial e tudo mais, eles só chegam no dia 4, tiveram esses diazinhos. Não há mais, né, direito deles, eles vão ter a menos do que seria o direito. Então esse Flamengo que reiniciou ontem o trabalho com 31 jogadores, do elenco principal do ano passado, 22, tem ali aqueles garotos que ou estouraram idade da base ou voltam de empréstimos e que vão ser também as opções no início do Carioca. Esse Flamengo que tem aí pouco mais de um mês e meio para uma estreia no Mundial de Clubes, um mês exato para uma Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. Então é um início de temporada que não dá muita margem para erro, não dá muita margem nem para esperar, ter muita paciência com o Vitor Pereira. Esse é o Flamengo que iniciou ontem os trabalhos no Ninho do Urubu, trabalhos que vão até a sexta-feira. Hoje, amanhã e quinta-feira, trabalhos em período integral. Na sexta-feira pela manhã, aí todo mundo é liberado para curtir as festas de Réveillon com a família, e na segunda-feira, aí sim, retornam já com o Vitor Pereira para iniciar mesmo a pré-temporada. Essa semana é mais essa parte que vocês estão vendo aí, exames médicos, testes físicos, avaliações, essa parte mais protocolar para tentar ganhar tempo nessa primeira semana. Ô, Caio, uma novidade assim bem visível é o Rodrigo Caio à disposição, né? Ele começa a temporada liberado, né? Sim, são dois jogadores que terminaram o ano lesionados, Rodrigo Caio e Bruno Henrique. Bruno Henrique tinha um prazo de 1 ano de recuperação da cirurgia no joelho, então espera-se que ele volte ali apenas para abril, maio, junho. Tem evoluído muito bem, mas foi uma lesão muito grave, ele teve que reconstruir praticamente todo o joelho. Então há essa precaução. Já o Rodrigo não, o Rodrigo está integrado ao elenco, ainda tem o chamado controle de cargas, né? Nem todas as atividades ele faz na mesma intensidade e com o mesmo volume que os companheiros, mas ele já está livre para participar dos trabalhos com todo o elenco. Ele que fez apenas 12 jogos do ano passado, ficou fora da fase decisiva, ficou fora do início do ano também, que o Paulo Souza quase que não jogou. Então realmente esse Flamengo que depois de alguns anos volta aos trabalhos sem reforço, a gente pode tratar de repente o Rodrigo Caio como um desses reforços aí, já que nos últimos 2 anos ele jogou muito pouco por uma sequência de cirurgias no joelho, né? Olha, o Léo Pereira, o Mateuzinho e o Felipe Luiz falaram à TV oficial do Flamengo. Vamos ouvi-los. A expectativa é a melhor possível, chegar agora, se dedicar bastante nessa pré-temporada aí. Vai ter, se eu não me engano, um mês até a Supercopa, que é a primeira final. Então, se preparar bem, a expectativa é fazer um ano tão especial quanto foi 2022. A gente tem
muitos campeonatos, vamos em busca desse Mundial, Supercopa, Recopa, Libertadores, enfim. Nunca descansado, né, totalmente, porque a gente não para, como você falou, não paramos de trabalhar, mas com essas finais aí que tem pela frente aí na mente. E gostou da experiência de ser comentarista? Gostei muito mais do que eu achava que eu ia gostar, entendeu? Então, assim, foi uma experiência super legal. Pude viver os bastidores, coisas que eu nunca imaginei que acontecesse, né, na televisão, e foi importante também para saber o lado do jornalista. Resumindo, ele achou que isso aqui não era sério, que a gente chegava aqui em cima da hora para falar mal deles, né, Felipe? Falou, pô, cara, sério, vocês se preparam, vocês estudam, vocês apuram, vocês ligam. Ele mesmo se viu apurando durante a Copa, ligando para pessoas atrás de informações de escalação do Brasil, do adversário. O Diego foi outro que ficou surpreso também. Eu lembro um jogo que a gente estava fazendo na Copa, ele, caraca, fica uma pessoa no ponto, né? Toda hora falando o tempo todo com vocês. É muito louco, a gente não tem noção de como é que vocês vivem, como é que é o dia a dia de vocês, né? Eu não trabalhei diretamente com o Diego, o Felipe deu um show. Brilhou, foi bem ou foi esperado, Felipe Luiz? Brilhou muito, Felipe. Brilhou. Assim como Caê Mota, Bruno Cassucci e Rafael Zarco brilharam na cobertura da seleção brasileira, Felipe brilhou aqui conosco. Felipe brilhou, e a hora que você se cansar dessa bobagem aí, cara, vem pra esse lado aqui, cara. Convencer, larga desse negócio de ser técnico, de jogar bola. Vem, vamos falar que você foi uma decepção. Vem aqui fazer Taelice com a gente, cara. Vem aqui fazer Taelice com a gente. Mas foi mal barato mesmo. Felipe foi um rico aprendizado pra gente também, a troca com ele. Bom, o Flamengo, desde o ano passado, não, ainda estamos em 2022, né? Desde a reta final da temporada, para ser mais preciso, o Flamengo está atrás do Gerson, né? De trazer de volta o Gerson. E ontem o Marcos Braz falou sobre como anda a negociação para a TV oficial do Flamengo. Dá uma olhada. O único jogador que já é notório aí é o Gerson, que a gente tenta fazer essa contratação, é muito difícil, a gente sempre deixou isso claro, embora outras pessoas na imprensa não apresentem esse tema dessa maneira, muito difícil essa contratação, mas acho que eu e o Bruno, o Flamengo, a gente tem o dever de ficar, mesmo que se exponha a uma não contratação dele até o final, porque eu acho que é um jogador que merece, eu acho que é um jogador que tem a grandeza hoje. Também quer voltar, ele deixa isso claro para qualquer um. A gente está tentando fazer os esforços aí. Evidente que a gente acredita que a gente vai conseguir fazer uma outra contratação ainda, logo na primeira semana. A gente tem algumas coisas que a gente entende que talvez possa acontecer, mas a gente vai fazer isso com calma, com tranquilidade. Caê, acho que fomos os primeiros aqui, né, do GE, a noticiar o interesse do Flamengo em trazer de volta o meia Gerson. Bom, a palavra oficial vocês já ouviram. O que você nos conta além da palavra oficial, Caê? Então, a gente trouxe, eu acho que ainda era início de novembro, logo após a final ali, essa questão do interesse mútuo, que o Gerson já tinha se manifestado, e que o Olympique também está disposto a negociar o Gerson, tanto que ele está treinando em separado, ele não faz parte mais dos planos do clube francês, só que tem uma questão que está longe de ser um detalhe, é que o Olympique quer receber, no mínimo, os 20 milhões que ele pagou ao Flamengo, foi 20 milhões mais bônus, chegou a 25 milhões, mas essa parte fixa ele deseja receber de volta. O Flamengo não quer pagar os 20, quer que o Olympique mantenha de 20% a 30% desse percentual e faça esse abatimento, e aí já tem um mês e meio, que está esse imbróglio. O Flamengo não quer pagar o que o Olympique quer receber e o Olympique não quer vender pelo que o Flamengo quer pagar, e isso continua. É claro que o desejo do jogador, e à medida que a janela europeia for caminhando sem que outras oportunidades apareçam, isso pode acabar flexibilizando para o Flamengo. Mas a gente tem ainda aí mais de um mês até o fim dessa janela, que é no dia 31 de janeiro, e vale pontuar que o Flamengo tem urgência, tem essa necessidade por conta do Mundial de Clubes, por conta de ser uma temporada onde disputa 4 títulos, 3 importantíssimos no primeiro semestre. Eu tiro até o Carioca desse bolo, porque em comparação com Recopa, Supercopa e Mundial é uma outra prateleira, mas tem essa questão, então é um jogo de paciência mesmo. O Olympique tem o produto, tem a paciência, não tem pressa, então tem que ver até que ponto o Flamengo vai esperar ou vai entender que isso é viável ou não. Esse primeiro reforço que o Marcos falou da semana que vem é o goleiro Agustín Rossi, goleiro argentino do Boca Juniors, já está tudo certo. O Rossi tem contrato com o Boca até meado de 2023, então quando virar o ano, na segunda ou na terça-feira, representantes do Flamengo vão a Buenos Aires
para assinar um pré-contrato já com o Rossi. Rossi será jogador do Flamengo. Aí tem uma outra questão, se o Flamengo vai ter que esperar até julho para ter o goleiro ou se vai conseguir convencer o Boca a liberá-lo por uma quantia menor e ter essa liberação imediata. A gente tem informações e sabe que o Riquelme está longe de ser um dirigente disposto a facilitar alguma coisa para alguém, então tem toda essa questão. E um outro nome que a gente pode trazer aqui, que o Flamengo tem na mesa dele e não tem uma decisão ainda se vai atrás ou se não vai, mas que está analisando, é o colombiano Quinteiro, meia do River Plate. Foi oferecido, emissários com procuração ofereceram ao Flamengo e o clube ficou de avaliar, ficou de conversar com o Vitor Pereira. Já tem ali relatórios sobre o que o Quinteiro pode aportar ou não nesse elenco do Flamengo. Bola parada muito forte, outras qualidades, um jogador com muita capacidade de criação. Foi o craque do River na temporada do título no Bernabéu contra o Boca Juniors, um jogador que é histórico no River, está ali. A gente não pode dizer que o Flamengo vai atrás, mas dentre tantos nomes que chegam e o clube descarta, esse ele falou, não, peraí, deixa aqui na gavetinha que eu vou dar uma olhada, de repente pode ser interessante. Então são os 3 nomes de mercado do Flamengo hoje que a gente tem para trazer para o torcedor. A primeira temporada do Gerson na França, ela foi muito boa. Ele foi para lá em julho de 2021, jogou 39 dos 48 jogos de que participou como titular, outros 9 como reserva, marcou bastante gols, que é incomum para a posição em que ele jogava no Flamengo, melhor dizendo. Lá ele jogou em outra posição. Marcou 11 gols, deu 7 assistências. Chegou a fazer 4 jogos com a seleção. E na segunda temporada, o clube trocou de técnico. Assumiu o Igor Tudor, com quem o Gerson não manteve uma boa relação. E ele jogou apenas 13 de 21 jogos, sendo 5 como reserva. Desempenho dele caiu e agora há esse interesse mútuo de trazer o jogador de volta. Como a gente falou aqui na abertura do programa, o elenco do Flamengo, a gente tem o nosso sarrafo para avaliar esse elenco, ele é diferente para avaliar outros, porque esse elenco tem uma qualidade absurda. Na posição do Gerson, já tem gente muito boa. Goleiros. O Flamengo tem o Santos, o Hugo Souza e o Matheus Cunha. E vai chegar o Rossi. E vai chegar o Rossi, que é titular do Boca. Então o Flamengo vai ter um goleiro campeão olímpico, que é o Santos, e um goleiro que vem do clube mais popular da Argentina. Laterais, estava vendo ali o Varela, jogador de Copa do Mundo, Mateuzinho, para reserva dele, o titular, vai brigar por posição. O Felipe Luiz e o Ayrton Lucas. O Rodinei foi embora. Na zaga, com o retorno do Rodrigo Caio, o time tem Davi Luiz, Léo Pereira, Rodrigo Caio, Fabrício Bruno e Pablo. No meio campo, na posição do Gerson, parecido ali, Thiago Maia, João Gomes, Vidal e o Pulgar. Ainda o Vitor Hugo e o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. E no ataque, o Flamengo tem o Gabigol, o Pedro, que terminaram o ano como titulares, Cebolinha, Marinho, Matheus França e Bruno Henrique. Como é que você está vendo a movimentação de mercado do Flamengo, por enquanto com os nomes citados pelo Cauê? Me parece coerente a busca por um goleiro. O Matheus Cunha ainda é muito jovem, o Santos está estabilizado, o Flamengo quer ter 2 times. Mas normalmente você busca goleiro para ser reserva, né? Ou titular, né? E agora como é que vai ficar? Então, eu ia chegar lá, né? Porque parece que há um interesse em abrir a disputa, né? Quando você coloca Santos e Rossi, você tem 2 goleiros de nível parecido. Mas quando você olha para o resto do elenco, se você tem jogadores de nível semelhante em todas as posições, por que você não teria no gol? Se você tem a ideia de ter de fato 2 times, e a gente viu às vezes no Campeonato Brasileiro do ano passado, deste ano, né? Não viramos o ano ainda, mas da temporada que se encerrou, o Flamengo jogando muitas vezes com 10 reservas e o Santos no gol, porque talvez entendesse que ali haveria uma diferença de nível muito grande se você tirasse, trocasse o titular pelo reserva. Acho coerente dentro do propósito, dentro da ambição do Flamengo, a busca por um goleiro desse nível. Assim como o Quinteiro, a gente vê que tem uma lacuna ali quando a gente olha para os meias um pouco mais ofensivos. Tem o Vitor Hugo, que é quase um híbrido, né, entre um construtor e pode até, acho que ao longo da carreira, ser um volante vindo um pouquinho mais de trás. Já viu o Quinteiro jogar muita bola no River Plate? Também. Faz um tempinho, mas Exato, já jogou muita bola. A melhor temporada dele já passou, mas também quando a gente olha para a lacuna de elenco, para ter um reserva do Everton Ribeiro, por exemplo, um jogador que possa entrar ali ou que possa revezar com ele, ter um meio-campo um pouco mais experiente quando for usar essa garotada, faz sentido.
E o Gerson é um jogador que ali estabelece o critério técnico, né? Ele ultrapassa o critério técnico. É um jogador que tem uma história no Flamengo, que foi muito bem no Flamengo, que tem uma capacidade incrível, que a primeira passagem dele pela Europa foi transformadora. Ele não é um cara que foi 2 vezes à Europa e fracassou. A primeira ele não fracassou. Ele foi como um tipo de jogador de repertório pequeno quando ele saiu daqui e voltou assim, completamente transformado em outra posição, com outras características, com outro tipo de jogo. E agora, por várias razões, não foi feliz no Olympique. Mesmo com o Sampaoli, quando ele jogava com mais frequência, não era o melhor dos entendimentos, pelo que eu sei e ouvia na época do pessoal da seleção brasileira também. Agora, é um elenco absurdo, né? Para os padrões de futebol brasileiro, você monta 2 times tranquilamente, sem deixar o nível cair tanto. O que já foi um problema desse Flamengo rico. O Flamengo, em 2019, não conseguia ter reservas que se aproximassem do nível dos titulares, daquele grande Flamengo. Isso foi sendo moldado ao longo do tempo. Fico pensando assim, o desnível do futebol brasileiro para o argentino de tal forma, e o Flamengo, até um caso à parte dentro do Brasil, você imagina dentro do continente, que um goleiro titular absoluto do Boca topa trocar de time para disputar a posição no que seria o equivalente do Boca no Brasil, que é o clube mais popular, o Flamengo. Você vê a diferença de nível hoje, de elenco e financeiro, do nosso futebol para o futebol do vizinho. Então, Zé, só que o Dorival não ia poder continuar jogando nesse 4-3-1-2 a temporada inteira. Ele pode usar isso eventualmente, principalmente contra times mais fracos. Ele vai ter que preencher ali o meio de campo, pelo menos 2 linhas de 4, para poder proteger os 4 jogadores atrás, fazer alguma coisa. 8 jogadores atrás da linha da bola, quando perder a bola. E para isso tem que mexer com algum jogador ali. O Arrascaeta, para mim, do jeito que o Flamengo joga, é praticamente intocável. O Gabigol é o sagrado. O Gabigol é o segundo maior jogador da história do clube. E o Pedro é o artilheiro. Nenhum deles... Os 3 são intocáveis? Não acho. Intocável é o clube. Não, mas... Intocável é o clube. Tudo bem. Com o Gerson... Mas você vai tirar uma Arrascaeta do time? Não. Sobrou pro Everton Ribeiro. Você vai tirar o Gabigol do time? Não. Você tira o Gabigol? Não, porque esses 3 não vão recompor. A questão não é Everton Ribeiro. Everton Ribeiro recompõe ali pela direita. A gente está falando de jogadores que não tem nem a ver com a posição aí do Gerson. Você já escalou, sem sombra de dúvida, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. Isso aí. Então, se o Gerson viesse... Não? Não. Então e aí o que você faz? Então fecha essa conta eu acho exatamente que ele tem... E aí é o que o Zé está falando, por isso que ele vai precisar ter a habilidade de achar as melhores formações de acordo com a característica do adversário, com o Flamengo entrosado, porque não é só ficar mudando, com o time entrosado, achar esse entrosamento, para poder fazer o jogo de pé de bola e pressionar em frente, coisa que ele gosta muito, e ele tem jogadores para fazer essas variações. E ele, várias vezes, talvez tenha que tirar um desses 3 jogadores. Desses 3 jogadores, para mim, o menos difícil, todos são muito difíceis de serem tirados, é o Pedro. Porque o Gabigol se movimenta, encaixa com a Arrascaeta, se voltar o Bruno Henrique bem, o Everton Cebolinha joga pela esquerda. E se o Gerson Você está falando uma questão tática, não de personalidade. Mas se eu tirar o Pedro, eu vou ter menos problema. Com pontas? Eu acho que vai jogar pelo menos com um deles. Eu acho que vai jogar com o Everton Ribeiro pela direita, aberto ali como construtor. Vai usar 2 jogadores por dentro. Palpite, acho que ele vai jogar no 4-4-2. Né? Basicamente, vai modificar, mas basicamente então o 4-4-2... dá uma escaladinha, vai lá. Sabe o que eu tava pensando? Vai lá. Quero que o Birner escale também. Porque o Gerson, por exemplo, é um jogador que ele é muito polivalente nesse aspecto. Por isso que o Gerson, se ele precisar jogar aberto na esquerda, ele joga. Eu ia falar dessa versatilidade dele, mas por dentro, como um segundo volante, se você já tem todos esses jogadores de ataque e tem um segundo volante como o Gerson, o primeiro volante vai ter que ser alpinista. Que era o Arão, né? Exato. Tem que ser alpinista, porque ele vai ter que correr demais. Porque o Gerson não é o cara de marcação. O Gerson é o cara que vai fazer essa saída de bola. Mas se lembrar, o Flamengo do Jorge Jesus matava os adversários na movimentação. Porque era o Arão, como você falou, ali segurando tudo. Sim. O Gerson avançava por dentro. Quando avançava por dentro, ou pela esquerda, a Arrascaeta abria. O Bruno Henrique saía da esquerda para ser um segundo centroavante, ele tinha o Gabigol. O Gabigol fazia movimentação centro-direita. Everton Ribeiro vinha por dentro. Era uma movimentação para tudo quanto é lado. Os adversários eram engolidos. Sim. O treinador tem que fazer isso de novo, até porque tem mais opções. Ele pode fazer isso de várias formas. Então, mas aí precisa ver como ele vai fazer, né? Como ele vai encontrar esse equilíbrio? Por exemplo, se você pegar o Arrascaeta do Jorge Jesus, era um Arrascaeta que jogava aberto pelo lado esquerdo, muitas vezes. Sim. Se você pegar o Arrascaeta do Dorival, é o cara que vinha por dentro quase como um segundo centroavante. O Arrascaeta já não fazia mais essa função aberta pelo lado esquerdo, porque se você exigir tanto do Arrascaeta, não adianta. Eu prefiro o Arrascaeta próximo do gol do que ele ficar correndo atrás de lateral.
Não, até o meio campo, mesmo que seja até o meio campo. Eu quero o Arrascaeta próximo ali da área, porque eu vou segurar no mínimo 2 jogadores do time adversário. Ou ele joga nas costas do volante e aí vai jogar um zagueiro e ele vai mexer com o sistema defensivo, porque o cara vai ter que sair, ou ele vai puxar um volante para fazer a marcação. E aí você abre o meio campo. Então você mexe com o time adversário só com um jogador apenas. Sim. O papo de ter 16 titulares... Escala esse time. Claro, eu sei que você tem variações, mas escala o time ideal. Muita variação. Vai, coloca aí. Pra começar, vamos lá. Começou o Campeonato Brasileiro. Tem um time aqui na minha cabeça, Libertadores, de preferência uma zaga rápida, porque ele vai marcar na frente. Mas dá os nomes, vamos lá, vamos escalar. Coloca aí, TP, treinador Flamengo, Vitor Pino. Vai lá. A zaga do Flamengo, pra mim, é muito de momento. Não, mas agora, pra começar. A zaga não é o... A questão é do meio campo pra frente. Tem Davi Luiz e Léo Pereira, é a mesma zaga? Davi Luiz e Léo Pereira. Pode ser, a zaga de momento. Laterais. Então, o Felipe fica mais, né? Sim. Então, tudo isso influencia, porque o vai Felipe implicar fica na mais. escalação. Você pode soltar o lado direito. Na direita, um pouquinho não tem mais o Rodinei. Não tem mais o Rodinei. Quem vai ser o lateral direito? Ou é o Vitinho ou o Varela, né? Tem o Varela que mal jogou no passado. Mais chance. Agora essa parte aí que envolve o Gerson, que a gente tem João Gomes, que a gente tem Thiago Maia, tem o Vidal. Olha que tem o Vidal, que aceitou bem o banco ano passado, tudo certo, maravilha, acabei de chegar, agregou, estava feliz. Mas ele olha para 2023 e imagina diferente. Ele vai querer ser um reserva o ano todo de novo? Ele não vai brigar pela posição? Você quer um time mais técnico ou você quer um time mais realista? Eu quero um time mais parceiro. Eu quero um time que dê pra jogar, Isso. Time pra jogar. Vamos lá, com o Gerson. Tá. Com o Gerson, tá? Com o Gerson. Thiago Maia, Gerson. Everton Ribeiro, direita. Tirou o João Gomes. É o time que é só... É o Gerson, né? Já dançou o João Gomes. João Gomes aí briga com o Thiago Maia, mas fica meio vulnerável, né? João Gomes, pra mim, foi um dos 3 melhores jogadores do Flamengo da última temporada. Por isso que você tirou. Você não queria ele pro Flamengo forte. Você já vai lá um dos melhores. O Gerson chega já como titular. Então, você chegou, veste a camisa e joga. Se eu sou técnico, eu não tenho um time titular, tá? Vamos deixar claro disso. Eu tenho ali uns 15 jogadores que eu tô variando. Tem um jogo importante amanhã. Isso, esse é o ponto. Final de Libertadores, Flamengo contra o São Paulo. Qual é o time do Flamengo que você vai escalar? São Paulo tá na Libertadores? Eu ia falar uma coisa. Hipoteticamente. Eu ia falar uma coisa. Ele tira o Gabigol, tira o Arrascaeta. Eu ia falar uma coisa. Os meus colegas de torcida iam ficar bravos. Uma final hipotética. Podia ter uma Recopa, né? Mas não rolou. Professor, uma final hipotética. Vai, Flamengo e São Paulo na final da Libertadores. Thiago Maia, Gerson, com São Paulo. Tirou o João Gomes, né? João Gomes dançou, né? Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, certeza que não sai do time. Só sobraram... Cebolinha, Gabigol. Cebolinha? Você tirou o Pedro também? Não inventa, pelo amor de Deus. Já tá com problema, ainda vai ter o Cebolinha. Ele barrou 2 dos 3 melhores do time do ano. Ele tirou o João Gomes. Ele barrou o João Gomes e derrubam ele do vestiário já. Vocês perguntaram contra o São Paulo. Imagina a Arrascaeta jogando ali, circulando contra o time sem volantes. O Gabigol circulando contra o time que nesse momento não tem nem zagueiro para escalar, né? Os lados de campo atrás do São Paulo, Everton Ribeiro e Cebolinha. Cara, assim, certamente não ia passar o que passou na semifinal. Mas o teu time, ele começa com Cebolinha esse ano, é isso? Não, depende contra quem. Não, você falou a final, já rolou muita coisa. Contra o São Paulo. Contra o Palmeiras é outro time. Por característica... Aí joga o Pedro e o João Gomes. Oi? Aí joga o Pedro e o João Gomes. Aí eu sou um pouquinho mais conservador. Mas tem uma verdade nessa história. Muito provavelmente o Vitor Pereira vai fazer do Flamengo uma coisa que no Corinthians ele não podia fazer. Escalar o time de acordo com o adversário. É isso daí, nação. Então escreve nos comentários, deixa a sua opinião. Tá aí, ó. Quinteiro, Gerson, Rossi podem chegar no Mengão nos próximos dias. Vamos ver o que vai acontecer. É isso daí, deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.